Olá a todos, me chamo Guilherme Barbosa, sou estudante de Engenharia Química e vou apresentar o trabalho intitulado Modelagem e Simulação para a Melhoria da Eficiência de Mistura de Reatores da Indústria Química, utilizando Fluidodinâmica Computacional. O escopo da apresentação segue o padrão. Então, começando pelo conceito, o que é CFD? Nada mais é do que uma sigla para Fluidodinâmica Computacional, que se resume na utilização de métodos numéricos para obter soluções de modelos relativos à mecânica dos fluidos. É amplamente utilizado no estudo de melhorias e desenvolvimento de novos projetos e possui diversas aplicações em muitas engenharias e outras áreas da ciência. Um dos motivos para esse trabalho é justamente a escassez de trabalhos que avaliam o comportamento de fluidos em tanques agitados com geometrias alternativas. Por conta disso, alguns dos objetivos seriam verificar o comportamento do fluido em reatores do tipo tanque agitado, utilizando o CFD, e propor mudanças na geometria dos reatores visando o aumento da eficiência de mistura, e comparar os resultados entre as simulações. De forma bem resumida, a metodologia do trabalho pode ser expressa nesse fluxograma, que compreende propor uma geometria inicial, um domínio de cálculo, a geração de sua malha, a obtenção da solução numérica, o pós-processamento e análise dos resultados, e a partir dessa análise, propor alterações na geometria de modo a seguir o mesmo roteiro. De forma mais detalhada, a geometria foi feita no software ANSYS Design Modeler. Inicialmente, é um tanque paralelepipédico com razão de aresta 432, apresentando dois grupos de impelidores no mesmo eixo, como é possível ver na figura 1. A malha foi feita no software ANSYS Meshing. Trata-se de uma malha não estruturada tetraédrica nas zonas de rotação e uma malha estruturada hexaédrica no restante do domínio. O setup e simulação foi feito no software OpenFOAM, que resolve o problema através do método dos volumes finitos. O solver utilizado foi o SimpleFOAM e o pós-processamento no software Paraview. Algumas hipóteses de simulação é que ela está em regime permanente, o fluido é newtoniano e incompressível, foi utilizada a abordagem MRF para a rotação dos impelidores, e o modelo de turbulência adotado é baseado nas médias de Reynolds, do tipo Hans, e suportado pelo equacionamento KY realizável. As equações governantes, algumas já na sua forma simplificada, são a equação da continuidade, a equação de Navier-Stokes, a equação para MRF, que não é uma equação de transporte, mas entra na modelagem relativa à rotação dos impelidores, e as equações de transporte para K e para Epsilon, sendo K a energia cinética turbulenta e Epsilon a dissipação da energia cinética turbulenta. Trago aqui alguns parâmetros de simulação, bem como as condições de contorno utilizadas para as simulações, e destaco o fato da definição da rotação dos impelidores em sentidos contrários. Alguns critérios de convergência adotados foram o monitoramento de resíduos iniciais e o monitoramento da pressão em contornos. Além disso, o critério de convergência de malha para todas as simulações. Entrando na parte de resultados, até o momento, saliento que inicialmente foi proposto alterações apenas na geometria dos impelidores, batizado Geometria 1 e Geometria 2, sendo que a única diferença entre elas é a inclinação desses três conjuntos de pás. Todo o restante do tanque permaneceu inalterado, bem como os parâmetros de simulação. Entrando na parte da análise, existem várias formas de analisar os resultados dessa simulação. Uma delas é o campo de velocidades no plano paralelo aos impelidores, conforme mostra essa pequena figura. Para a geometria 1, é possível perceber uma maior homogeneidade e distribuição do campo de velocidades, o que contribui para uma diminuição da formação de zonas mortas. Em contrapartida, para a geometria 2, esta região central, bem como outras partes do plano, mostrou-se bastante prejudicados. Entretanto, não é possível avaliar a distribuição de zonas mortas em todo o domínio utilizando apenas um plano central. Por conta disso, trago aqui um filtro que mostra todos os elementos da malha cujas velocidades estão entre 0 e 7% da velocidade máxima do domínio. Para a geometria 1, é possível perceber que a maior concentração de zonas mortas se encontra nas quinas do tanque. Em contrapartida, já na geometria 2, essas quinas se mostraram bastante diluídas, justamente devido à inclinação das pás traseiras. Em contrapartida, na geometria 2, houve o aparecimento de novos pontos que não existiam na geometria 1, que são potenciais pontos de zonas mortas. Além disso, na região central, entre os impelidores, houve um significativo crescimento, decorrente da inclinação das pás dianteiras. De conclusões, até o momento, as simulações feitas irão auxiliar nas definições dos próximos testes, e os próximos passos é dar continuidade nas alterações de impelidores e do tanque de modo em geral. Algumas referências utilizadas. Agradeço às instituições de fomento e à universidade, bem como a atenção de todos.